Aleluia. Glória a Deus. Como anda a tua fé nessa noite? Como anda o teu coração nessa noite? Aleluia. Às vezes nosso coração anda apertado, né? Mas não aperta não. Entrega teus problemas nas mãos de Jesus. Entrega teus problemas nas mãos dele. Confia nele, aumenta um pouquinho mais. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. É a sua decisão. Aleluia. Aleluia. Para ver a solução. Não pare de lutar. É hora de vencer. Você quer vencer? Aleluia. Chegou a sua hora. Aleluia. Escrito no livro de Lucas, por nome de subtítulo, a parábola do
esposa. Aqui subentende que o homem era viúvo, porque a mulher dele não aparece. Mas a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. E um dos 2 chegou um dia e disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Por isso que subentende que a mãe ela estava morta, que o homem era viúvo. Porque o filho pedia a parte que lhe cabia da herança. Na nossa sociedade brasileira, nas nossas leis hoje em dia, na atualidade do que vivemos, só se o pai ou a mãe faltar, aí o filho tem direito, se tiver uma herança da parte que lhe cabe. E esse jovem chega e diz: eu quero a minha parte. E é interessante que o pai também não fica arredio, o pai também não fica bravo, o pai também não se retrai com isso. O pai simplesmente faz aquilo que talvez outros não fariam. Simplesmente ele reparte e entrega na mão daquele jovem a parte que lhe cabia da herança. Se você continuar lendo o texto, eu estou aqui dando uma pincelada, você vai notar que esse jovem, eu aqui dizendo não a Bíblia, creio eu, Tiago Wagner, que ele já estava premeditado, porque a Bíblia diz que passado alguns dias, ele pega tudo o que ele tinha herdado do pai, que ele tinha pedido, que o pai lhe tinha entregado, pastor Paulo, sem reclamar, sem ficar bravo, sem ter problemas, e a Bíblia diz que ele sai da sua casa. A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante. A Bíblia diz que aquele jovem, veja só, querido, nesta noite, aleluia, aquele jovem sai da sua casa rico, aquele jovem sai da sua casa com posses, aquele jovem sai da sua casa com bens, aquele jovem sai da sua casa com servos, servas, com certeza tinha servos, servas, animais. E ele acha por bem, ele resolve ir para uma terra distante, longe da sua família. E é interessante que a Bíblia logo em cima ela relata que nessa terra distante, nesse lugar longe, nesse lugar onde ninguém conhecia ninguém, porque se eu chegar num lugar longe de Pirajuí, talvez eu não vou conhecer ninguém, talvez ninguém vai me conhecer. A Bíblia diz que ele começou a gastar a herança que ele tinha recebido de seu pai, dissolutamente. Quando nós olhamos essa palavra dissolutamente, nós podemos conjecturar que esse jovem gastou a sua herança, como ele disse, gastou a sua herança na prostituição, gastou a sua herança com pessoas erradas, com coisas erradas, ao ponto de ele ficar sem nada, pastor Paulo. O homem tinha saído da sua casa bem de vida, tinha pegado a parte de uma herança. E agora, quando chegamos no capítulo de número 15, versículo 16, voltando um pouquinho atrás, a Bíblia diz que ele ficou sem nada, e para acabar de completar uma grande fome naquela terra. É interessante, né? Você já parou para analisar que quando passamos por algumas dificuldades, quando passamos por alguns problemas, quando passamos por algumas necessidades, dá a impressão que uma coisa puxa a outra, dá a impressão que uma coisa ela se surpreende em cima da outra, dá a impressão, a pessoa diz assim, fala: por quê? O que está acontecendo, Senhor? Eu passei por uma dificuldade, mas antes de acabar essa, já sobreveio outra. É interessante, o homem perde tudo que tem, e ainda para acabar de completar, veio uma fome, aconteceu uma crise no lugar onde ele estava. Ao inverso de José, a qual eu gosto muito de falar, quando ia acontecer a crise, José se precaveu, durante 7 anos ele ajuntou para os celeiros de Faraó. E quando chegou a seca,
José tinha provisão. Esse jovem, ele fez o inverso. Ele pegou e gastou a provisão. E quando veio a fome, ele não tinha mais nada. A fome sobreveio. E a Bíblia diz que, porque quando está em tempos de crise, aqui que eu estou falando para você, geralmente uma coisa puxa a outra. Aquele que está abençoado, ele continua abençoado. Por quê? Porque Deus está no controle da vida dele. Mas aquele que está com problema, tem que tomar cuidado, porque os problemas sobressaem um atrás do outro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, tanto para quem está bem como para quem está com problema, Jesus é a solução do teu problema. Jesus está aqui e Ele faz a diferença que você não pode fazer. Glória a Deus. A Bíblia nos relata que ele precisou trabalhar e ele foi apacentar porcos. Jacob Walter, o homem que saiu de casa abençoado, agora estava tomando conta de porcos. Eu tenho um porquinho lá em casa. Lá em casa, na fazenda, né? Na minha casa não. Eu tenho um porquinho lá na fazenda. E você já sabe, quem já viu um chiqueiro como que é? Quem já chegou perto de porco? E ele estava tomando conta de porco. A Bíblia não está dizendo, mas um mau cheiro existia naquele lugar. Comida de porco na lavagem. A Bíblia diz aqui que ele desejou comer as alfarrobas que jogavam-se para os porcos. Para mim isso aqui não tem outro nome. Ele estava com tanta fome, era tanto problema, a coisa estava tão feia que ele desejou comer a lavagem dos porcos. Não tem outro nome para isso. Mas o interessante, e aí até aqui nós estamos na introdução dessa mensagem, porque para nós entendermos até esse ponto, essa família significa Deus e os seus filhos. O Senhor, desde Gênesis, Ele quer uma grande família. O Senhor deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço do nosso pecado para que eu e você não morresse. Mas muitas vezes nós achamos, como esse jovem, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos ficar perto do Pai, que nós não precisamos ficar perto da nossa família. Isso simboliza que nós não precisamos da igreja, que nós não precisamos de oração. Isso simboliza que nós não precisamos ser pastoreados por ninguém. Isso simboliza que nós não precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. E é interessante que na nossa vida os problemas vêm e voltam, e um quer sobressair em cima do outro, mas nós estamos o quê? Gastando a herança que Deus nos deu. Quando eu chego nessa parte, eu fico pensando, pastor Paulo, qual é a herança que nós gastamos? Se nós somos filhos de Deus, se Jesus quer ser nosso irmão mais velho, e Deus quer ser nosso Pai, mas nós nos afastamos de Deus, o que acontece com a nossa vida espiritual? Nós começamos a ficar fracos. Sem Deus nós não podemos caminhar. Sem Deus nós erramos nas nossas escolhas. Sem Deus nós erramos nas nossas atitudes. Sem Deus nós achamos que estamos certos, mas estamos errados. Isso é gastar a herança. Isso é gastar a saúde que Deus está nos dando. Isso é gastar bens financeiros que Deus coloca em nossas mãos. Isso é gastar o tempo precioso que nós não damos a Deus pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu poder, pelo seu grande amor. Nós não valorizamos. Mas aí, voltando agora do jovem, glorificado e exaltado é o nome de Jesus, porque Deus nos dá uma oportunidade, Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá uma oportunidade de enxergarmos que estamos errados. Aí eu te pergunto para você nessa noite, a oportunidade Deus dá,
mas nós estamos enxergando ou não? Aí vai depender de cada um. É, Jesus. Aleluia. Tem uns que enxergam e entendem, outros acham que não, porque veja bem, quando chega na posição que ele tem desejo de comer a lavagem dos porcos, este jovem ele cai em si e começa a analisar. Ok, na casa de meu pai, os empregados, os jornaleiros, eles têm comida de sobra, e eu aqui estou passando fome. Ele toma uma decisão, aliás, uma decisão não, vou chegar ainda nessa decisão, e ali acontece algo importante. O arrependimento começa a entrar em cena, o arrependimento começa a trabalhar no coração deste jovem. Ele começa a olhar para trás e ele começa a entender que junto com o pai era melhor, e na casa do pai, quando ele era filho, ele não valorizou, mas agora, se o pai tratar ele como empregado, para ele já está bom. Ele começa a ver, talvez quem sabe, a Bíblia não está dizendo, mas eu, pastor Paulo, eu quero me colocar no lugar desse jovem, e eu quero imaginar eu dentro de um chiqueiro de porco, e eu imaginando a vida boa que era do lado do meu pai, a vida boa que era do lado da minha família. Eu também não tive mãe, mas eu tive um pai abençoado. E você imagine afastado da sua casa, da sua família. Isso simboliza você afastado de Deus, afastado da presença de Deus. E eu também passei por isso, e muitos de vocês passaram também, porque eu estive afastado da presença de Deus nas drogas, na prostituição, na bebedice. E aí ele começa a pensar, lá na casa do meu pai tinha comida, lá na casa do meu pai tinha bênção para mim. Isso aqui simboliza eu e você, quando nós começamos a lembrar de Deus em nossas vidas em tempos difíceis, quando nós começamos a entender que a nossa vida na prostituição, a nossa vida na maconha, no crack, na droga, quem usou, na bebedice, não era uma vida boa, mas estava faltando alguma coisa, estava faltando nós voltarmos para o caminho de Deus. Aí alguém pode dizer para mim assim, pastor César, mas eu não nasci no berço evangélico, eu não estou desviado. Ei, a questão não é essa. A questão não é quem nasce e quem não nasce. A questão é enxergar a cruz. A questão é enxergar Jesus. A questão é enxergar o Salvador. Amém. Porque não é só quem está desviado. Eu também não nasci no berço evangélico, mas um dia eu ouvi a mensagem de Jesus e eu entendi que eu tinha que procurar aprender mais dele, andar mais junto com ele, ser servo dele, porque a minha vida não era boa. Eu estava comendo a lavagem que o mundo estava dando para mim. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu comecei a analisar, aonde nós vamos buscar a Deus? Numa boate? Nós vamos buscar a Deus no bar? Nós vamos buscar a Deus numa mesa de baralho, numa mesa de bilhar? Nós vamos buscar a Deus numa briga? Lógico que não. Nós vamos buscar a Deus na igreja. Nós vamos buscar a Deus aonde está sendo pregada a palavra de Deus. Nós vamos buscar a Deus aonde o Evangelho está sendo falado, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada. Não tem como eu chegar num bar, a não ser que tiver um pregador lá. Mas é difícil chegar lá e falar assim, alguém está pregando de Jesus aqui no boteco. Difícil, pode ver, difícil. Alguém está falando de Jesus aqui nesse bairro aqui. Difícil. Eu em toda a minha vida, antes de casar,
que anda errado, ele paga preço. Eu paguei os preços. Mas Jesus foi na minha vida e me deu perdão, me deu misericórdia, me ajudou e hoje eu estou aqui, aleluia. Mas nós temos que entender o seguinte: esse jovem, obrigado, é porque ele não estava dando tempo de juntar para o. Obrigado, aleluia. Esse jovem, ele reconhece, e quando há o arrependimento, o reconhecimento, existem algumas coisas que nós temos que entender, que são coisas que vão logo vir depois do arrependimento. Quando eu me arrependo de algo, que eu pequei contra alguém, ou que eu cometi algum erro contra alguém, ou que eu falei algo para alguém que não deveria ter falado, ou que eu estou fazendo algo, e veja bem, se você me perguntasse para mim há 20 anos atrás, se eu achava errado beber, eu ia te falar para você: eu bebo o meu dinheiro, não bebo o seu, eu pago minhas contas com o meu dinheiro, você não tem nada na minha vida. Era essa a palavra que eu ia te falar para você. Não bebo do seu, eu bebo do meu, cuida da tua vida. Essa seria a minha resposta. Há 20 anos atrás, porque eu não tinha entendimento. Eu não tinha entendimento que eu estava pecando contra Deus. Eu não tinha entendimento que eu estava errando diante de Deus. Então, para que nós possamos nos arrepender, nós temos que entender o que está errado. Por que tem pessoas que não querem pedir perdão umas pelas outras? Porque, por exemplo, pegar aqui o exemplo do pastor Paulo, que estamos pegando aqui. Eu não vou pedir perdão para ele porque eu estou certo. Enquanto eu não reconhecer que eu estou errado, eu não peço perdão para ele. Porque eu estou achando que eu estou certo. E achar somente que está certo não está certo. Somente achar que você está certo não é o certo, não é o correto. Se Deus só olhasse para aquele que tivesse certo e que tivesse errado, eu não estaria pregando aqui hoje. Você não estaria sentado aqui me ouvindo hoje. Porque Deus é misericórdia. E mesmo eu estando na podridão, errado, atolando uma atolada, até o pescoço no atoleiro, Ele resgatou minha vida, arrancou eu lá de dentro, e me salvou e me amou. E você também. Esse jovem reconhece. Ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Primeira coisa, quero pregar rapidamente, mas a mensagem começa aqui agora. Primeira coisa, reconhecer o pecado. Se eu e você não reconhecermos o nosso pecado, nós não estamos arrependidos. Se eu não tivesse entendido que eu não podia fumar, beber, eu não podia andar na droga, que eu não podia andar na mentira, que eu não podia andar brigando por aí, se eu não entendesse isso, eu não tinha me arrependido. Mas eu me arrependi. Então você reconhece, você é um pecador. Aquele rapaz reconheceu. Ele diz: eu pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Aleluia. Reconhecer que errou, reconhecer que pecou. Se não sabermos por que estamos na igreja, se não sabermos por que aceitamos Jesus, se não entendermos que nós somos pecadores e que nós era dado a morte, era uma sentença decretada sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós tínhamos que morrer e perder a salvação. Mas Jesus veio e pagou o preço que eu e você não podia pagar. Amém. Glória a Deus. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do meu e do seu pecado. E toda vez que Satanás tenta acabar com as nossas vidas, o sangue de Jesus está sobre nós. E a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado que intercede ao Pai. Você sabe que às vezes eu paro para analisar, pastor Paulo? Às vezes eu paro para meditar. A Bíblia diz que Jesus, isso é fato, está à destra de Deus. Você está sentado à direita de Deus. E quando eu e o Senhor cometemos um erro simples que for, não precisamos pecar o pecado de fornicação, de prostituição, mas às vezes uma mentira intencional ou tensional, às vezes um nervosismo na hora. Eu acredito que Jesus, Ele está do lado de Deus dizendo: Pai,
como advogado. Eu morri na cruz do Calvário pela vida do César. Eu morri na cruz do Calvário pela vida do Paulo. Eu morri na cruz do Calvário pela vida da Maria, pela vida do Wagner, pela vida da Neide, pela vida do Tiago Walter. Eu morri na cruz do Calvário para aquela igreja. Eu paguei o preço. Perdoa eles, Pai. E aí nós somos perdoados. Aí nós somos perdoados. Por quê? Porque Jesus está intercedendo por nós na cruz do Calvário. Aliás, está intercedendo nós junto ao Pai. E pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário. Então, primeira coisa, eu reconhecer que eu sou um pecador. A Bíblia diz que todos somos pecadores e todos carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Saber qual é o pecado, saber que somos pecadores, nós sabemos. Primeira coisa. A segunda, mas contra quem pecamos? Aí que o negócio fica mais um pouco apertado. O homem reconhece que ele pecou, irmã Giovana, contra o Pai e contra Deus. Ele poderia dizer: eu pequei só contra meu pai. Não. Ele entendeu que o pecado também fere Deus, que o pecado também larga o ser humano sujo diante de Deus, que o pecado cheira mal diante do nariz de Deus. E ele diz: não, eu não pequei só contra meu pai, eu pequei contra os céus. Quando ele fala contra os céus, ele está dizendo contra Deus. Nós temos que reconhecer. Se eu discutir com você, você discutir comigo, eu tenho que pedir perdão a Deus, tenho que pedir perdão para você. Tem pessoas que pedem perdão a Deus, mas não pedem perdão para o irmão. Tem pessoas que pedem perdão para o irmão, mas não pedem perdão a Deus. Ei, se você pecou contra alguém, se você xingou alguém, se você brigou com alguém, se você se levantou contra alguém, se você fez algo de errado com alguém, você tem que pedir perdão para ele e pedir para Deus. Pastor, mas eu não tenho condição de pedir perdão para uma pessoa que ela não vai aceitar. Então peça a Deus e ore a Deus para Deus preparar uma oportunidade de você pedir perdão para a pessoa também. Pede para Deus: Senhor, eu quero uma oportunidade que Deus vai te dar. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Sei que as horas se foram. Eu estava no casamento de um cunhado meu. Eu era um bêbado, irmãos. Quem me conheceu no passado sabe, eu era um bêbado. E eu tinha bebido o dia inteiro. E eu estou desconfiado para acabar de completar na hora que eu fui tomar banho. Eu era padrinho do casamento. Eu subi de carro com um rapaz que não tinha nada a ver com a família da minha esposa, nada a ver com a minha família, e nada a ver com a passagem ali. E eu acho que tinha até droga na bebida dele. Eu fiquei totalmente transtornado. Sem saber, tomei uma dose de uísque. E quando eu entrei no casamento, eu peguei naquela noite o meio mundo que estava ali dentro daquele casamento. Eu tinha um demônio que ficava na minha anca, nas minhas costas, que era o demônio da confusão. Eu queria matar pessoas, queria fazer, arranquei facão. Essa minha mulher sabe disso. Arranquei um facão desse tamanho aqui nessa choperia aqui, que eu ia meter o facão no numerado, estava dando risada. Eu achei que as mulheres estavam dando risada de mim. E eu falei: de mim ninguém está risado, vou meter o facão e pronto, acabou a conversa. E ela entrou na frente, segurou e falou: pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu era endemoniado. Eu andava armado. Eu não sei como é que eu não matei ninguém aqui. Deus preservou. Um dia ela chorando, segurou eu e me dá um tiro no ombro. Eu ia pegar ele na entrada da fazenda, eu sabia a hora que ele ia passar lá, e eu estava de fogo. Eu falei: eu vou lá e vou dar um tiro nele. Por quê? Porque é sangue de italiano, calabrês, misturado com demônio e tudo mais, aí vai. Entendeu? Já o negócio pega. E a pessoa queria bater em mim, eu falei: eu vou mostrar para ele como é que se bate com o homem. Vou lá, vou dar um tirinho nele só de leve, só para ele. Mas era assim que eu era. Aleluia. Amém. Eu era. Glória a Deus. Aí nesse casamento, eu discuti com o fotógrafo. E o rapaz não tinha nada a ver com peixe. Coitado, não tinha feito nada para mim.
E quando eu me converti, me arrependi dos meus pecados, pedi perdão de todos os meus pecados, Jesus me perdoou. E a Bíblia diz que dos meus pecados e dos seus, Jesus não lembra mais. Ele não lembra mais. Ele já te perdoou, Ele me perdoou na cruz do Calvário. Aí, veja só. Eu disse assim, falei, Senhor, eu cometi um equívoco muito grande um dia naquele casamento. E eu senti no coração que eu tinha que pedir perdão para aquele fotógrafo. Aquilo ardia no meu peito. E o Espírito Santo disse para mim, você tem que pedir perdão para ele. Você errou com ele. Ele não fez nada para você. E eu dizia, mas Senhor, mas eu também era um ímpio, eu também não sabia de nada. Como é que eu vou? Você tem que pedir perdão para ele. E eu disse, agora como é que faz? Convertido, já Deus tinha limpado do coração aquela coisa toda, limpo de demônio, não tinha mais em nome de Jesus. Eu falei, agora eu vou pedir perdão para o homem, alguém para cima de mim, vou ter que sair correndo agora. E um dia eu estava chegando na cidade de Bondaí e Deus disse para mim, eu vou preparar para você hoje, porque eu orava e pedia a Deus, prepara, para que quando eu for pedir perdão para Ele, nós possamos nos entender e Ele entender que hoje eu sou um servo de Deus. Aleluia. E que eu estou fazendo isso no nome de Jesus. Amém. E quando Deus preparou, irmão, para minha surpresa, aquele homem aceitou os meus perdão, as minhas desculpas, e ele estava indo para a igreja também. Deus é bom. Nós temos que nos arrepender e entender se erramos. Eu errei contra a casa de meu pai, errei contra os céus. Aleluia. Jesus me perdoa, mas eu também pedi perdão para o irmão. Arrependimento sem tomar decisão, arrependimento sem atitude não é arrependimento. Olha o que o texto diz. Aleluia. Levantar-me-ei. Verbo, levantar-me-ei. Ah, me arrependi. Braço cruzado, não faço nada. Não, me arrependi, então eu tenho que voltar. Então eu tenho que tomar uma posição. Para com quem? Me arrependi que eu discuti com a minha esposa. A esposa discutiu com o marido. Então eu tenho que fazer levantar e ela pedir perdão para ela, ou ela levantar e pedir perdão para mim, ou nós tomarmos uma posição. Arrependimento sem tomar posição não é arrependimento. Arrependimento, levanta-te. Aleluia. E vai ter com quem teve o problema. Ele está dizendo aqui, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Com quem que ele errou? Com o pai dele. Com quem que nós erramos? Com Deus. Quem que Deus é? Nosso Pai. Por isso que todo dia nós vamos dobrar os nossos joelhos. Toda oração que eu faço aqui, irmão, todo culto que eu chego aqui, ela pode ser mais demorada ou mais simples. A primeira coisa que eu peço a Deus, Senhor, perdoa-me dos pecados meus, porque eu sei que sou pecador. Ou só somos, irmãos. Se você pensou mal contra o seu irmão hoje, você é pecador. Se você falou uma palavra que ofendeu alguém ou mal de alguém, você é pecador. Se você pensou mal contra alguém, você é pecador. Se no trânsito alguém tirou tua calma e você falou uma palavra contra aquela pessoa, porque tem gente que fala, pecado é matar, roubar e trair. Não é só isso não, irmão. Se eu xingar um palavrão, eu já peguei. O palavrão que sai errado da minha boca, a Bíblia diz que Deus vai cobrar toda a palavra que sai dos nossos lábios. Tem gente que xinga de tudo quanto é nome. Tem que tomar cuidado. Deus vai cobrar de nós. Você sabia que se eu não fizer nada durante o dia, pastor, mas eu não pensei mal contra o meu vizinho, não falei mal dos meus irmãos, não discuti com os meus filhos, não briguei com a minha mulher. Eu te pergunto agora para você, você orou hoje e leu a Bíblia? Não, você já pecou. Está vendo como o negócio fica sério? É muito sério, irmão. Deus. Quando eu prego, eu falo que isso é muito sério. Porque a pessoa fala, nossa, o pastor pecou. O que será que o pastor fez? O que será que nós estamos fazendo? Nós somos pecadores, irmãos.
Somos pecadores, carecemos da glória, da misericórdia de Deus. Nós pecamos de dia, pecamos de noite, pecamos toda hora. E há aquele dizer que não peca. Ele já é pecador principal e mentiroso. Pecamos se olhar uma pessoa com impureza. Pecamos quando ouvimos aquilo que não é para ouvir. Pecamos quando deixamos de fazer a vontade de Deus. Pecamos. Pecamos quando nos erramos. Pecamos quando nós xingamos. Pecamos quando ficamos nervosos. Pecamos quando ficamos bravos. Pecamos quando comentamos mal do meu irmão. Pecamos quando comentamos mal do ímpio. Ah, mas peraí, pastor, eu falei mal, mas não era crente, mas você falou mal. É seu próximo. O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Pequei. Se eu falei mal do guarda que me multou, eu peguei. Se eu falei mal do camarada que demorou para me atender na padaria, eu peguei. Se eu falei mal do caixa de algum posto no frentista, eu peguei. É um pecado. Aí tem que tomar uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quarta coisa, voltar aonde errou. Por que a Bíblia diz que nós temos que nos arrependermos? Por que a Bíblia diz que o crente, quando se converte, tem uma conversão? O que é uma conversão? Eu estou indo num rumo, eu volto para o outro. Eu tenho que largar aqui para o rumo que eu estou indo. Quando eu e você nascemos, nós estamos indo para o inferno. É isso que está escrito. A caminho de Calvão parece que ele, no final desse caminho, é caminho de morte. Mas quando aceitamos Jesus, nós voltamos para o céu. Mudou o rumo, mudou o caminho. Humildade. Arrependimento sem humildade não é arrependimento. Tem gente que diz assim: eu perdoo, mas não quero mais conversa com o senhor, pastor Paulo. Está perdoado, mas nunca vai olhar na minha cara. Olha o que o jovem disse: voltarei ao meu pai e pedirei para ele me tratar como um jornaleiro. Ué, peraí, ele não era filho? Não, mas agora ele falou: eu errei contra meu pai. Eu não sou digno mais de ser aceito como filho. Eu quero que ele me trate como um empregado. Se ele me der um lugar de empregado, para mim está bom. Sabe o que é isso? Humildade. Arrependimento sem humildade não é arrependimento. Chega lá e fala: ó pai, o negócio é o seguinte, viu? Eu perdi tudo lá, o que era da parte da herança, onde você dá mãe, e o senhor tem que me aceitar de volta e dar igual uma coroa para mim, que eu sou o príncipe desse lugar aqui. Não, isso não é arrependimento. Ele diz: eu errei contra o meu pai, e eu não sou digno mais nem ser chamado seu filho. Vou voltar e vou pedir para ele me tratar eu como um jornaleiro. Se coloque de pé nessa noite. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida. Quando você se arrepende, e no seu arrependimento tem perdão, tem humildade, aliás, no seu arrependimento tem decisão, você reconhece que você é um pecador, existe um fator muito importante dentro de tudo isso que vai acontecer na tua vida. Você vai receber o perdão. Eu não sei, acho que você não entendeu. Dentro do arrependimento, que você reconhece que é pecador, que você vai atrás, que você toma uma decisão, que você busca aquele que errou, que você reconhece que errou com alguém, você tem o perdão. Glória a Deus. O jovem chegou, o pai lhe avistou de longe, e ele diz: pai, peguei contra os céus e peguei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado mais seu filho, me trata eu como um jornaleiro. O que o pai fez? Não. Traga para ele uma roupa limpa,
um anel, ponha no dedo dele, sandálias, e mate um novilho cevado, gordo. O pai disse: vamos fazer uma festa. Esse meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi encontrado. Sabe o que isso significa? Deus não vai tratar você mal, Deus não vai tratar você com rejeição. Quando você se arrepende de algo que está errado, quando você conserta algo que está errado diante de Deus, Ele vai continuar te tratando como filho. Como filho. Feche seus olhos. Querido Deus eterno Pai, eu te louvo nesta noite, Deus, por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor trouxe à tua igreja e ao meu coração. Papai querido, abençoa a cada uma das pessoas que aqui estão. Abençoa, meu Deus, esta igreja. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco aqui hoje. Oh Deus, que nós possamos entender através dessa palavra, através do Filho pródigo, oh Deus, que nós temos, oh Pai, que nos consertar todo dia, que nós temos que entender a cada momento que o Senhor, oh Deus, oh Pai, não opera no meio de, oh Pai, decisão. O Senhor não opera no meio, oh Deus, de, oh Pai, de diz-que, o Senhor não opera no meio de falta de perdão. Temos que entender, oh Deus, que o Senhor, oh Deus, opera no coração que está arrependido, num coração que está quebrantado, num coração que está humilde na tua presença, reconhecendo que errou, correndo atrás para tentar consertar, no nome de Jesus, aquilo que está errado. Deus, o Senhor é aquele que cuida, aquele que guarda, e entendermos, ó Deus, que o Senhor sempre está com os braços abertos. A Bíblia nos diz que aquele pai de longe avistou aquele filho. Deus, essa noite está ali, não está longe. Podemos até dizer que Ele está longe e está perto, mas Deus está aqui. E o Senhor está com os braços abertos, esperando você tomar uma decisão de se arrepender, esperando você tomar uma decisão de querer servi-lo, de querer caminhar com Ele, de querer abraçá-lo, porque Ele quer te abraçar também. Nessa noite, tanto aqueles que já são batizados, como aqueles que não são, entendemos uma coisa: Deus está olhando as nossas atitudes. Se nós nos arrependermos, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, 14: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, desviar dos seus maus caminhos, se arrepender, eu virei e sararei essa terra. Se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei essa terra. Ah, meu Deus, sara essa terra nessa noite, sara as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender o que é certo e o que é errado, e a nos arrependermos e pedirmos perdão para, ó Deus, fazermos, ó Deus, como este jovem. Ele errou, mas ele se arrependeu e ele voltou para a tua casa, voltou para os teus caminhos, voltou para os teus braços, e o Senhor recebeu. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entendi que mesmo em meio às dificuldades, e mesmo a erros que eu cometi, e mesmo a erros que porventura poderei cometer, eu sei que o Senhor é o meu Pai, que está de braços abertos, pronto para me perdoar e me abraçar. Aleluia, bate a palma para Jesus. Poder sentar. Aleluia. Pastor, volta meu recado, eu volto a falar para o senhor. Eu vou passar para o senhor então, vou só fazer na Bíblia.
Amém. Amém. Eu vou passar para o senhor. Aleluia. Eu gostaria então, recados então.